Olá pessoal, na nossa aula passada, com relação a vetores, ou melhor, array, nós criamos um programa onde foi definido um vetor de tamanho 5, no qual nós inserimos 5 valores dentro do vetor, fizemos um for para somar esses valores que estavam dentro do vetor e calcular a média. Nós vamos fazer esse mesmo exercício, pessoal, porém, só que um pouco mais elaborado. No caso, o nosso vetor definido, ele tinha tamanho 5. E o usuário inseriu no vetor 5 valores. Mas na programação, pessoal, muitas vezes vai acontecer a seguinte coisa. Você vai ter um vetor de tamanho, por exemplo, 100, só que você não vai inserir 100 valores. O usuário vai querer informar apenas 10 valores, por exemplo. Então, vamos modificar esse programa. Ou melhor, vamos criar um novo projeto. File, Close Solution, File, New Project. Vou chamar esse projeto de Array Média. Pronto. E agora, nós vamos criar como variáveis no nosso programa os seguintes itens. Vou criar uma variável inteira, i, que vai servir de contador. Vou criar uma variável chamada TL. Para que vai servir essa variável TL, pessoal? Ela vai servir como um tamanho lógico do nosso vetor. Mas como assim tamanho lógico, Danilo? Não entendi. Eu vou demonstrar para vocês. Então, além dessas duas variáveis, vou criar uma variável do tipo double, que vai ser a minha soma, e a minha média. Também, apenas para talvez ficar mais fácil para vocês, vou criar uma variável chamada valor. Pronto. Possivelmente, estas serão todas as variáveis que nós vamos utilizar, fora o nosso vetor, onde nós vamos criar um vetor double com o nome de valores. E nós já vamos instanciar esse vetor, dar vida para ele. Nós vamos falar que o nosso vetor vai ser criado com 100 posições. Então, olha lá. Nós podemos armazenar dentro da nossa variável valores 100 elementos. Elementos na posição 0, elemento na posição 1, elemento na posição 2, até a posição 99. Pois em C#, C, os vetores começam a partir da posição 0. Então, pronto. Criei o meu vetor, pessoal. Agora, qual é o conceito de tamanho lógico e tamanho físico? Então, nesse exato momento no nosso programa, o nosso vetor tem um tamanho físico de 100 posições. Ele pode armazenar 100 valores. E qual é o tamanho lógico dele? Logicamente, não tem valor algum. Nós não armazenamos valor nenhum no nosso vetor. Então, a variável TL, ela serve para quê? Controlar o tamanho lógico do vetor. Mas como assim? Vamos pensar aqui. Valores na posição 0 vai receber o valor 20.
Com isso, nós acabamos de inserir um valor dentro do nosso vetor. Maravilha! Se nós acabamos de inserir um valor na posição 0 do nosso vetor, o tamanho lógico dele mudou. Então quer dizer que o nosso tamanho lógico agora é equivalente a 1. Por quê? Porque tem um valor dentro do vetor. Então, eu vou inserir um outro valor dentro do nosso vetor. O valor 30. Na posição 1. Então, o nosso tamanho lógico foi modificado para 2. Por quê? Existem dois valores dentro do vetor. Obviamente, pessoal, nós podemos inserir valores em qualquer posição do vetor, mas a forma mais inteligente é começar a inserir valores a partir da primeira posição válida até a última. Então, no caso, se o meu TL é igual a 2, está valendo 2, eu vou saber que existem valores dentro do meu vetor na posição 0 e na posição 1. Porque eu sei que tem dois elementos dentro do meu vetor. E como começa do 0, obviamente só vai ter valores dentro da posição 0 e dentro da posição 1. Então pronto, pessoal. Vou comentar essa parte do nosso código, que nós não vamos utilizar isso. Foi apenas para explicar o conceito de tamanho lógico. Então agora nós vamos começar com o nosso programa. O que nós vamos fazer? Vamos conversar com o usuário. Então console.writeLine programa que calcula a média dos valores informados pelo usuário. Então pronto, ele já vai saber que o nosso programa serve para calcular a média. Agora nós vamos descobrir quantos valores o usuário vai informar. Então eu vou fazer a seguinte coisa, pessoal. Eu vou fazer a minha variável TL receber o convert.toInt. Essa função serve para converter um texto para inteiro do valor informado pelo usuário. Então, o que o usuário digitar, eu vou armazenar dentro do TL. Mas antes disso, vamos mostrar uma mensagem para o usuário, né? Então, aqui, console.write quantos números deseja informar. Então pronto, ele vai me informar quantos números ele deseja inserir no nosso programa, ou melhor, fazer a média desses números. Então pessoal, eu guardei essa quantidade de números aonde? Dentro do TL. Com isso, eu vou saber que o meu vetor, o tamanho lógico dele, vai ser o tamanho que o usuário informar. Então, se o usuário informar 10, eu sei que, logicamente, após a inserção dos valores por meio do usuário, o meu vetor vai ter que possuir 10 valores dentro dele. Então, agora, pessoal, que eu já sei quantos elementos eu vou ter dentro do meu vetor, eu vou colocar esses elementos dentro do mesmo. Então, aqui eu vou fazer um for, onde eu vou percorrer do i até o TL, que é o tanto que o usuário informou. Fazendo o quê?
falando para ele informar um número e vou armazenar esse número aonde? No caso, eu criei essa variável valor, pessoal, não precisaria dela, apenas para talvez facilitar para vocês. O valor que o usuário informar, eu vou guardar aonde? Dentro da minha variável valor. E agora que eu guardei o valor informado do usuário dentro dessa variável, eu vou pegar o valor que está aqui dentro e armazenar dentro do meu vetor. Mas em qual posição do vetor? Eu vou armazenar esse valor na posição I. O I não começou de 0? 0 não é a primeira posição válida do meu vetor? Então eu vou começar a inserir valores a partir da posição 0. Toda vez que ele executar esse laço de repetição, ele vai armazenar um valor na posição I. No final do for, pessoal, nós já vamos ter feito a leitura dos dados. Agora nós só precisamos fazer o quê? Fazer o programa que calcula a média dos nossos valores. Agora, pessoal, se nós formos pensar, é similar ao programa anterior. Então eu vou fazer com que minha variável soma receba o valor 0, para garantir que não tenha nada dentro dela. A minha variável média também receba o valor 0. E agora eu vou fazer o que? Um for que vai percorrer desde a primeira posição válida do meu vetor até a última posição do meu vetor que contenha valores para eu acessar, fazendo com que soma receba o que ela possui mais o que está dentro do nosso vetor na posição I. Então é fazendo uma analogia, como se eu estivesse indo no meu armário, na porta I, e pegando o valor que está lá dentro e somando. Feito isso, pessoal, é só calcular a média. A minha média vai ser a minha soma dividido pelo total de elementos, que é exatamente o tamanho lógico do meu vetor. Agora é só exibir na tela para o usuário. Console.writeLine média é igual a média. Vamos colocar um read key para que nós consigamos ver o resultado do nosso programa. Então, olha lá, vamos testar. Obviamente, pessoal, eu não fiz uma validação. Como o tamanho do nosso vetor é de 100 posições, se o usuário informar para nós que ele deseja inserir 110 valores, 101 valores, o programa vai apresentar erros. Então, quantos números deseja informar? 4. Então, com isso, eu sei que o meu vetor possui fisicamente 100 posições, mas, logicamente, ele terá 4, que é o valor do TL. Informar o número. Vou informar apenas o número 5, para garantir que a média vai dar 5. Perfeito, pessoal. Nosso programa está funcionando corretamente. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer outros exercícios para treinar essa questão do vetor, do array e do tamanho físico e tamanho lógico. Obrigado e até a nossa próxima aula.